Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula Pocket. Eu sou Arthur Valentim, especialista do mercado imobiliário, já aí com 9, quase 10 anos de experiência. Hoje eu sou também especialista em marketing imobiliário, formado em marketing, né, e dirijo o marketing de uma grande empresa aqui em Porto Alegre. E hoje nós vamos falar sobre o Plano Safra, sobre como funciona essa modalidade de pagamento que ajuda em muito os corretores de imóveis aí Brasil afora a fazerem mais negócios, né? O corretor de imóveis, ele é, na verdade, um grande facilitador de negócios, né? E o corretor que mais vende é aquele corretor que está mais bem preparado. E bem preparado significa ter mais acesso à informação, significa poder estar mais qualificado e oferecer para o seu cliente mais opções de pagamento, né? A gente sabe a dificuldade que é, né, achar um imóvel certo para o cliente ou um cliente certo para aquele imóvel, e aí muitas vezes tu chega na hora do pagamento, não aprova o financiamento, ou o cliente não tem aquela entrada que precisa, e aí cabe a nós, corretores de imóveis, dotados de conhecimento, poder oferecer aí soluções para viabilizar o negócio, já que somos, então, grandes facilitadores, né? E dentro disso, a gente tem o plano safra, né? Quando a gente fala em plano safra, geralmente a gente pensa naquele imóvel rural, né? A propriedade rural para fins de cultivo, né? E a gente já liga ao BNDES, já liga o governo. Não é necessariamente assim, né? A gente costuma classificar como plano safra qualquer pagamento de imóvel, não só rural, né? Às vezes tu pode comprar imóvel na cidade também, mas com algumas modalidades de pagamento específicas, como, por exemplo, o pagamento na própria safra, né? Quem trabalha aí para o litoral, para o interior, principalmente lá em Balneário Camboriú, eu sei que o pessoal usa muito o pagamento na safra, né? Que é quando a construtora, por exemplo, está construindo lá durante o período de obras e ela dá a opção para empresários do meio rural pagarem durante a safra. Então veja que não tem nada a ver com o BNDES, não tem nada a ver com o imóvel rural. Na verdade, é um imóvel de praia que a construtora sabe que o agricultor ele está mais capitalizado quando ele vende a safra, né? Então ela dá essa opção, ela dá a opção do agricultor pagar conforme vai colhendo a safra, né? Então veja que plano safra, na verdade, é todo um ecossistema de formatos de pagamento, e a gente tinha que dar um nome aqui, a gente chamou de plano safra, mas não envolve necessariamente aqui uma ação governamental, não envolve necessariamente o BNDES, mas sim modalidade de pagamentos. Então a gente tem lá o pagamento na safra, que é muito comum aí para o litoral, né? É uma situação onde a construtora facilita. A gente tem aí sim programas de fomento do governo. A gente tem o financiamento Terra Brasil, que é um programa governamental para financiar aí propriedades rurais, né? Para cultivo, para exploração da terra. A gente tem o Programa Nacional de Habitação Rural, que aí financia imóveis para o agricultor morar, né? Porque o agricultor vai ter que morar em algum lugar, né? E o financiamento Terra Brasil, ele é um financiamento que serve para, e aí sim, ele é do governo, ele é um financiamento que serve para financiar propriedades para cultivo, e aí tem o Programa Nacional de Habitação Rural, que serve para financiar moradia em zonas rurais. E depois a gente tem lá os financiamentos bancários para aquisição de imóvel rural, então os grandes bancos cooperativos, inclusive, fazem aquele financiamento tradicional bancário para aquisição de imóvel rural, e aí a gente tem, né, o pagamento na safra ou até mesmo em grãos, né? Eu já fiz aí particularmente alguns negócios, inclusive, com financiamento em grãos, né? O agricultor tinha lá soja, tinha arroz, e a construtora aqui em Porto Alegre aceitou pegar essa safra aí como pagamento do imóvel, né? Ajustamos lá um preço por essa safra. Na época, acho que foi, se eu não me engano, foi soja, né? E a gente acabou viabilizando esse negócio. Então, olha como existe uma gama grande de soluções para ofertar para o nosso cliente. E aquele corretor que vende mais, com certeza é aquele que tem mais informação, que está mais preparado, e por isso é importante também entender esse tipo de negócio. Aqui em Porto Alegre, onde eu estou, no meu tempo lá de plantão, né? Ficava no plantão atendendo clientes interessados, não era incomum
clientes do interior que muitas vezes queriam investir na capital, que tinham um filho que estava vindo estudar aqui, perguntarem, aceita soja, aceita arroz? Então, é importante sim estar atento para quando tu pegar um telefonema desse, saber como direcionar esse cliente. Então, como é que acontece, a gente entrando um pouco mais dentro da disciplina, né, o pagamento na safra, né? A gente tem aqui que diferenciar. Existe a permuta, né, ou a permuta com torna de grãos para o imóvel, né? Existe a compra e venda com pagamento na safra e existe a antecipação de safra, tá? Onde o agente financeiro vai te antecipar o dinheiro para que tu possa transformar a safra em dinheiro e ir lá fazer a compra do imóvel. Então a gente vai entrar agora aqui nessa para a gente poder diferenciar os tipos de pagamento de imóvel na safra. Então são esses três principais, tá? Então a gente entra agora aqui na permuta ou permuta com torna de grãos por imóvel. Como é que funciona isso? É uma simples permuta onde eu tenho lá os grãos, né? E eu vou trocar por um imóvel, pura e simplesmente. Como é que funciona esse negócio, né? Geralmente eu tenho que combinar aí em contrato um preço por essa safra, então a gente vai buscar lá geralmente, né? Assim como a gente busca INCC e GPM, a gente vai buscar referência de quanto está essa safra, vai fazer um acordo entre as partes, né? Daqui a pouco a saca da soja está R$100 e o proprietário dispõe a trocar o imóvel por toda a safra e ele está disposto a pegar essa safra por R$80, por exemplo, essa saca, né? E a gente vai dispor isso em contrato, tem que dispor também como é que vai ser a armazenagem, né, o transporte dessa soja, né, e vai dispor isso tudo em contrato, a armazenagem, o momento da troca, o transporte e o preço, e vai trocar. Então eu vou trocar lá 100 sacas de soja por um imóvel. Esse é um tipo de negócio, e ele acontece. Depois a gente vai ter também a permuta com torna de grãos por imóvel. O que é isso? Daqui a pouco o imóvel vale lá 1 milhão, e eu vou chegar lá no proprietário, olha, eu vou te dar aqui X sacas de soja e vou te dar R$500 mil em dinheiro. Então, nesse caso, ela é uma escritura de permuta com torna. Então, eu estou dando parte em permuta, 50% do imóvel em permuta e outros 50% eu estou dando em dinheiro, né? Então, aí não cabe a escritura de permuta, e sim uma permuta com torna, ou seja, porque há um retorno em dinheiro. Então, lá para questões tributárias, a gente vai ver isso depois na nossa aula completa mais firmemente, mas lá nas questões de imposto, na escritura também diferencia, né, a permuta para permuta com torna. E a gente vai ter também a compra e venda com pagamento na safra, como eu expliquei lá no início, eu dei o exemplo aqui de Balneário Camboriú, pode acontecer a compra e venda, onde eu combino com o proprietário, né, vou te dar aqui X reais em dinheiro e eu vou te pagando conforme eu vou colhendo a minha safra. Então, vou estipular em contrato lá um prazo contratual, eu posso fazer ali também uma escritura com cláusula resolutiva, né, a resolutiva é uma condição de pagamento, ou seja, o comprador vai pagar X parcela em tal data, né, para daqui 1 ano, para daqui 2 anos e daqui 3 anos, conforme colhe a safra, e satisfeita essa condição, o negócio ele automaticamente se sucede bem, ou não atendendo a uma dessas condições de contrato, né, o contrato ele pode ser desfeito aí na escritura de compra e venda com cláusula resolutiva, onde eu determino, então, uma compra e venda com pagamento na safra. E eu tenho também a antecipação de safra, né? A antecipação de safra são operações realizadas por agentes financeiros. Então, eu tenho lá uma colheita para fazer aí, sei lá, de R$1 milhão, eu posso ir no banco e o banco antecipa, sabe, a colheita. Claro que ele vai ter um ágio, né? Ele vai ter uma taxa de antecipação, mas ele me antecipa o dinheiro para que eu possa viabilizar. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Arthur, isso é uma operação puramente financeira, né? O cliente tem que ir lá ver com o banco dele. Eu, como corretor, não tenho, nem posso fazer esse tipo de operação. E sim, é verdade, isso é uma operação puramente financeira. Mas a gente, como viabilizador de negócio, como transformador, a gente tem que estar por dentro dessa informação. E aí eu indico fortemente que vocês, corretores, tenham parceiros, principalmente você que é de região litorânea, você que é de região do interior, você que lida com esse tipo de negócio, eu recomendo que você tenha um parceiro já para poder indicar para os seus clientes. Porque assim como a antecipação de safra não é uma obrigação do corretor, o financiamento bancário também não é uma obrigação nossa. E a gente, geralmente, tem lá um correspondente de confiança para indicar, para poder gerar mais valor para o nosso cliente, para poder gerar mais agilidade nas operações, gerar mais credibilidade para o nosso cliente, a gente tem um correspondente para o financiamento bancário. E aqui para a antecipação de safra, eu indico também que você procure aí uma cooperativa na sua região,
uma empresa que faça essa antecipação para poder indicar para o teu cliente, né? Porque é uma operação puramente financeira. O cliente tem uma safra para colher, ele vai no banco, o banco vai avaliar, claro, aquele cultivo dele ali, vai avaliar a safra que ele tem e vai antecipar o dinheiro, ou seja, vai transformar os grãos que ele tem em dinheiro para assim ele poder comprar imóvel. E, gente, isso é mais comum do que vocês pensam. Quando a gente está, que nem eu, há 10 anos no mercado imobiliário, esse tipo de situação, elas surgem, né? E cabe a gente aí estar preparado para poder atender, e realmente surge. Quem nunca que ouviu cliente que tem diamante, né? Ou cliente, já tive cliente que tinha um helicóptero que queria botar no negócio, né? E como é que tu faz? Tendo acesso à informação, tendo bons parceiros aí de outros mercados, como o mercado financeiro, para poder repassar esses bens e transformar eles em dinheiro, viabilizar os negócios, né? Então, gente, por hoje é isso. A gente aqui fez uma breve introdução, mas eu quero convidar vocês aí para o dia 6 de outubro, às 19 horas, onde nós vamos ter uma aula ao vivo, entrando muito mais profundamente nesses assuntos e tirando todas as dúvidas de vocês ao vivo, tá? Para dar mais essa arma para vocês, né? Lembrando que informação é poder, né? E quanto mais formas de pagamento, quanto mais armas tu tiver, mais negócio tu vai fechar. E eu tenho certeza que esse tipo de informação, como o Plano Safra, é uma coisa que não é tão difundida assim. São poucos corretores que dominam isso. E se tu souber dominar essa arma, tu vai fechar muito mais negócios. Então, convido vocês aí para o dia 6 de outubro, às 19 horas, a estarem ao vivo conosco para calibrar bem essa arma aqui e com certeza fechar muito mais negócio. Espero vocês aí no dia 6 de outubro, às 19 horas.